Nós da comunidade LGBTQIA+, ocupamos todos os espaços, na cultura, na dança, na música, nas praças, na política. E em uma sociedade preconceituosa, ocupar esses espaços nos dá visibilidade para as causas e lutas que nós defendemos. Então convido você a conhecer um pouco das pessoas, dos artistas dessa cidade que construíram e constroem a nossa cultura LGBTQIA+. Meus primeiros envolvimentos com a arte foi bem interessante. Eu era vizinho de pessoas muito envolvidas com o carnaval. Como você conhece, aqui o meu vizinho, Luiz, e tinha um menino que morava aqui à esquerda, que o nome dele era Paulo, que era muito envolvido com a Barba Samba. E aí eu comecei a ver no carnaval uma forma de eu me expressar, tanto artisticamente como homossexualmente também. E aí eu comecei a ver os ensaios das duas escolas de samba. A Unidos do Morro ensaiava 2 ruas depois da minha, que eu era uma rua, não lembro. E um dia eu ia um ensaio da Unidos do Morro e a Barba Samba ensaiava aqui atrás da minha casa, que era bem interessante. E aí às vezes eu ia os 2 ensaios, às vezes eu ia meio que indeciso. Mas eu terminei me envolvendo com o carnaval, minha primeira escola foi a Barba Samba. Eu desfilei como passista, acho que eu tinha uns 7 anos de idade, 7 ou 8 anos de idade. Aqui havia um cabeleireiro chamado Pedoca, era uma pessoa nova na cidade e tal, e ele era bem mais expressivo, bem mais assumido, afinal de contas ele revolucionou a cidade quando chegou na cidade, né? E eu me aproximei dele, ia muito à casa dele, o salão dele, e ele me convidou para desfilar de passista na Barba Samba. E eu terminei aqui desfilando de passista na Barba Samba, gostei, achei fantástico, e fiquei no carnaval da Barba Samba como passista. Durante 3, 4 anos. Eu acho que com 12 anos eu comecei a confeccionar a minha primeira fantasia, que o professor de alegoria na Barba Samba era o Wilson Barros, que era um grande artista. Ele trabalhava como cenógrafo, ele era diretor teatral, ele tinha mil e envolvimento com artes. E aí eu lembro-me que a minha primeira fantasia, eu fui convidado para ser mestre de sala mirim na Barba Samba. Eu acho que eu tinha 12 anos. E a minha primeira fantasia foi eu que confeccionei. O Wilson Barros desenhou, Pedoca comprou material e eu fiz essa fantasia de mestre de sala. E lá na Barba Samba eu pude desfilar a primeira vez como eu queria. Eu lembro que minha fantasia, eu com 16 anos, escondido do meu pai, a minha mãe sempre foi maravilhosa. Papai não era contra, mas também papai era meio que arcaico. Então eu lembro-me que a minha primeira fantasia na Barba Samba, vestido de menina, foi um maiô azul, que fui eu que bordei com um material que chamamos até hoje de asa de barata. Inclusive eu estava até mexendo nesses dias e encontrei umas asas de barata, que é um material bem antigo do carnaval. Mas a minha trajetória no carnaval, como carnavalesco, como aderecista, confeccionando, colocando a mão na massa, se deu aos 18 anos, quando eu saí do meu bairro, bem desci, e fui fundar uma escola de samba em outro bairro, no Alto da Alegria. E aí, 85, a fundação da Águia de Ouro. Nós fomos fundar a escola de samba. Gurgel, que é daqui do bairro do Rosário, Tereza, que na época namorava com ele, não era casada, e fomos convidados por George, meu primo, mas nós começamos o primeiro o pontapé e a escola de samba deu certo. Hoje é uma escola, uma agremiação, igual às outras, as demais que a cidade tem. E fui fundar a escola de samba. Lá eu era carnavalesca, eu era adelecista, eu era passista, eu era destaque, eu era escultor, eu era bordadora, eu era... Enfim, eu só não participava muito da questão da composição do samba e da questão da bateria. Mas o resto da escola eu movimentava tudo. Mas assim, de vez em quando eu dava umas opiniões na letra do samba, quando estavam fazendo as composições. Mas assim, na escola de samba, na Águia de Ouro, eu fiz de tudo.
fundamos em 1985 e a escola de samba até hoje ainda está pronta para desfile. Nós temos estatuto, temos uma diretoria formada e há 2 anos atrás, acho que 4 anos atrás, 4 anos atrás eu ainda desfilei na escola de samba. Hoje eu não participo mais diretamente do carnaval. Faço algumas coisas, mas assim, gosto muito da época. Foi uma época em que eu me diverti muito, aprendi muito, lógico. E como carnavalesco, como pessoa que gosta de carnaval, eu acho interessantíssimo o carnaval da minha cidade. Cada escola que surpreende mais a cada ano. E a escola do meu coração, a escola que faz parte da minha vida, chama-se Águia de Ouro. É a escola que eu fundei, que eu criei, que me acolheu, né? Então, é uma escola de samba que marcou a minha trajetória. E eu queria muito sair de Tapa Sex. E eu criei a fantasia e eu fui à avenida nua e fui ao parque da cidade também nua, vestida de Eva com a serpente na mão, confeccionada. Claro, uma alegoria, um adereço de mão. Mas assim, na época de 92, quando eu vesti esse tapa-sex, que foi a Rua do Videl, a comunidade, a sociedade, o povo em geral foram ao delírio. Porque eu estava seminu, na época eu estava com um corpo maravilhoso, harmonizada. Tava muito bonita, cabelo muito... Foi assim, uma euforia das pessoas. E eu fiquei felicíssima. Quem não gosta de ser chamada de gostosa, né? Na rua. E quando terminou do desfile, né? Na apoteose, todo mundo queria que eu sentasse. Vem aqui tomar uma cerveja, sentar aqui. Nós temos um menino que é muito inteligente, mas ao redor dele existe a gente que desenha, que ajuda, que esculpe, que costura, que monta, que cola, entendeu? Que precisa acontecer isso. Afinal de contas, a Barbalha tem o carnaval de Juazeiro, gente, é mais velho do que o carnaval da Barbalha. Eu acho que a semana passada eu estava comentando isso com Maria de Dedício na casa de Amorim. Ela me disse que o carnaval de Juazeiro tem 22 anos mais existência do que a Barbalha, antes do Maguari da Unísio do Morro, viu? O do Crato começou antes do Juazeiro, até pela questão das cidades, porque a primeira cidade em emancipação política é primeiro Missão Velha, depois Crato, né? Aí ainda dentro do armário. Então eu acho que precisa isso, precisa mais união, precisa mais conhecimento, precisa mais troca de conhecimento para a comunidade GLSBT de Barbalha. E outra coisa, eu acho que em Barbalha, durante os 365 dias do ano, eu acho que precisava, no primeiro semestre, um encontro desses artistas, e no segundo semestre mais outro encontro, e antes do carnaval, janeiro, se o carnaval for acontecer em fevereiro ou março, janeiro, final de janeiro, começo de março, haver outro encontro desses artistas mostrando o que está produzindo. Bem, eu me iniciei no mundo das artes muito novinha, sempre gostei muito de dançar. Então, tudo que envolvia dança, tudo que envolvia arte, seja lá em escola, grupo de dança, essas coisas, eu estava sempre me metendo no meio, que eu sempre queria participar muito, por gostar muito da arte. Então, eu me iniciei muito novinha, acho que eu tinha uns 12, 13 anos de idade, já comecei a dançar e por aí foi. Bom, de referência, a gente tem inúmeras referências, que a gente, se for falar, a gente fica aqui falando eternamente. Mas eu via muito grupos de dança na televisão, as rainhas de bateria, eu achava aquela coisa mais linda do mundo, então eu queria estar no meio, eu me via lá naquele meio, eu queria estar naquele meio. Não tem um específico assim não, porque também a gente era muito novinho, a gente não recorda muito bem as coisas, as referências que a gente tem, mas foi exatamente, basicamente isso. Bom, para começar profissionalmente, eu iniciei em bandas de forró, né? Juazeiro do Norte. A minha primeira banda foi a banda Sexto Sentido, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, e aí eu me iniciei. E aí passei por bandas que eu acho que todo mundo deve conhecer, aí que foi bem conhecida na região, que foi a Vírus da Paixão. Foi lá onde eu me profissionalizei como bailarina realmente. Participei também, que foi a minha base, que foi o grupo Fridense, aqui da cidade de Barbalha, fundada pela nossa eterna Sarita. Amo de paixão, vai ficar eternamente na minha memória, no meu coração.
Foi lá onde eu iniciei, foi lá onde a minha base foi no Free Dance. Então, eu iniciei muito novinha, mas profissionalizei mesmo na banda Vírus da Paixão, onde eu passei alguns anos. Bom, quando eu comecei, nós LGBTs não tínhamos espaço nenhum. Sem contar que eram muito mal vistos pela sociedade no geral. Por mais que a gente tivesse a nossa profissão extracurricular, mesmo assim, a gente não era bem visto na sociedade. Ah, porque você é gay, você não pode entrar em lugares tal. Ah, porque você é gay, você não pode frequentar lugares tal. E eu, na minha concepção e no meu ponto de vista, eu acho que isso não existe. Somos pessoas como qualquer outras. Não somos pecadores, porque perante a Deus o amor não é pecado, independente de classe, ou gênero, ou cor. Nós não somos pecadores, nós merecemos e temos que ter respeito em qualquer lugar que a gente entrar. Somos pessoas normais e merecemos respeito. Então, assim, a classe, hoje, ela não tem o reconhecimento que ela deveria ter. Ela não tem o espaço que ela deveria ter. Ainda existe o preconceito, sim, e muito. E não estou falando de preconceito pouco, é preconceito muito. Agressão física, agressão verbal, e não é legal mesmo. A gente luta e batalha todos os dias para que a nossa arte e que a nossa classe LGBT seja reconhecida e respeitada. Importante demais. Eu acho que somos sim referências para as pessoas novas que estão vindo agora. Somos sim pessoas que temos uma visibilidade de certa forma muito boa na cidade. Nós LGBTs estamos sempre envolvidos em tudo quanto for arte. Tudo. E eu acho que é uma referência extraordinária. É importante demais. Tem pessoas novas agora que estão chegando, que de certa forma ainda não conhecem, não sabem muito bem da história da gente. Nós temos uma história, graças a Deus, muito bem reconhecida na cidade. Somos sim envolvidos em tudo que é a cultura da cidade. Eu sou envolvida na dança, eu sou envolvida em tudo que me faz bem. Sou envolvida e acho sim que a classe LGBT, nós como LGBTs, temos sim que estar engajados em tudo que for cultura na cidade e nas regiões. Eu acho que a dança em si, ela traz liberdade, força de expressão. Se você se identifica, você consegue transmitir para a pessoa quem você é através da dança. E nós LGBTs temos esse espaço na dança. A gente se reencontra na dança. E é aí onde a gente sabe quem a gente é aí onde a gente reconhece quem realmente nós somos, a nossa identidade, a nossa característica como pessoa. Nossa referência é nós mesmos. Então eu acho que o LGBT, ele não tem que se diminuir em nada, ele tem sim que ser bem visto e ele tem que sim que se colocar sempre em primeiro lugar, no primeiro topo, em qualquer lugar, seja ele qual for. Bom, eu como pessoa e eu em particular, eu acho que contribuí sim na minha cultura, da minha cidade. Fui bailarina de grupo de dança, como já tinha havido falar antes, que foi o Free Dance, onde foi a minha base. Lá a gente aprendeu tudo que a gente sabe de dança, a gente aprendeu lá. Fui bailarina de banda de forró também durante muitos anos, onde me profissionalizei. Fui rainha de bateria também da Escola de Samba aqui de Barbalha, minha grande mocidade, minha eterna paixão, minha eterna gratidão, meu presidente Abacate, Iago, Ronaldo, todos que fizeram parte da Escola de Samba, onde eu também aprendi muito. Fui rainha de bateria lá por 2 anos consecutivos e acho sim de extrema importância, é muito importante que você, LGBT, assim como eu e assim como tantos outros, se encaixe na cultura. Tenta procurar se profissionalizar, tenta procurar aprender com quem já passou. O que eu quero dizer, o que eu quero transmitir em mensagem é que você não baixe sua cabeça. Não se deixe se diminuir por ninguém. O que for dito para você, abstraia como uma forma positiva e não negativa. Cresça como pessoa. Se respeite em primeiro lugar. Respeite seu pai, sua mãe. Honre pai e mãe. Acima de tudo, não se deixe levar e não baixe a cabeça e nem aceite que ninguém lhe menospreze. Não, que seja lá qual for. Em raça, em sexo, não tente. Baixe sua cabeça jamais. Levante a cabeça, siga em frente. Procure sempre estar envolvido na cultura, em causas sociais. Acho que você vai longe. Então a minha mensagem é: não baixe a cabeça, seja forte e corajoso.
Eu comecei bem pequena, assim, pegando dos primórdios, vendo a minha tia dançando, reproduzindo os movimentos que as atrizes, as personagens da novela O Clone faziam. Toda aquela questão da dança do ventre e tal. Eu via ela fazendo e eu sentia vontade de fazer igual a ela. Logo em seguida vieram os fenômenos pop Rouge, Xuxa, RBD, Companhia do Calypso, né, ali entre os meus 3, 5, 6 anos. E eu sentia essa vontade de estar reproduzindo as performances que a gente sempre via nos DVDs, na televisão, etc. Para o pontapé inicial, sim, para que eu começasse, foi quando eu já estava um pouco maior, né, já tinha crescido ali por volta dos meus 7, 8 anos, já tinha uma cabeça mais desenvolvida, foi quando começou a surgir o auge do forró, né, dos anos 2000, do forró eletrônico, que foram quando as bandas começaram a lançar os seus DVDs, né, e não tinha como a gente não se espelhar em Paulinha Abelha, né, em Natália Calazans, Saia Rodada, Sâmia Maia da Magníficos, todas essas cantoras performers, né, que tinham lá figurinos, cenários, coreografias incríveis, e eu ficava encantado, sempre tentando reproduzir o que elas apresentavam nos shows. Quando eu tinha por volta de 8, 9 anos, eu acompanhava meu primo participando de um grupo de dança de swingueira chamado Garotos do Swing. Eu descobri que ele dançava e tal, e minha tia começou a me chamar para eu acompanhar eles durante esses festivais, né? E comecei a acompanhar o movimento. Passei o ano de 2008 todo acompanhando os festivais, Bela Vista, Bairro do Rosário, Malvinas, Centro, aquele dia do desafio lá no Calçadão, acompanhava todos, né, sempre ali presente, e já via os grupos, The Life, Furacão, Estrela Guia, entre outros. E no ano de 2009 surge a oportunidade de eu fazer parte do grupo de dança Estrelas do Forró, né, e desde então eu não parei mais. O grupo durou menos de um ano. No ano seguinte, 2010, eu não me apresentei em nenhum grupo. Eu fiz uma performance apenas aqui nas Malvinas como cover de Justin Bieber. Inclusive é uma performance muito comentada, que todo mundo gostaria de... Aliás, fica me pedindo registros, mas eu não mostro porque pra mim foi uma coisa assim que eu quero deixar no passado, entendeu? Digamos que uma coisa... Não seria bizarra a palavra, porque modéstia à parte, foi uma apresentação boa, legal, tanto é que eu fiquei no pódio, em terceiro lugar, mas é uma coisa muito levada muito pro lado infantil, e eu não quero trazer à tona. Em seguida fui para o grupo Estrelas da Dança, surgiu o convite novamente, Estrelas da Dança. O primeiro foi Estrelas do Forró, aí veio Justin Bieber, e em seguida Estrelas da Dança no ano de 2011, eu tinha 11 anos, tinha 12 anos. Foi o primeiro grupo onde eu comecei os meus processos coreográficos, né? Montando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tudo muito simples na época, porque eu não tinha referência, eu cresci reproduzindo apenas, eu não tinha alguém para me instruir a produzir, a coreografar. E com isso veio a minha primeira oportunidade de coreografar no Estrelas da Dança. O grupo durou pouco mais de um ano, nós participamos de alguns festivais, ficamos em segundo, outros em primeiro. Em 2012 foi foi um ano em que eu participei do grupo Magníficos, que era o grupo do meu falecido amigo Anderson. Minha passagem por lá durou alguns meses também, poucos meses, porque o grupo acabou. E chega 2013, meu primeiro contato com a dança em 2013 foi com o grupo The Life. O The Life tinha anunciado uma pausa em 2012. E no retorno, em 2013, Lânia, diretora do grupo, me chamou para fazer uma participação, que foi até lá na Cirolândia, no Calçadão na Cirolândia, não me lembro. Fiz a participação muito especial, inclusive, né? Sou grato até hoje por eles, porque eu sempre fui um grande admirador do The Life e de Letícia, ela sabe disso. E dançar ao lado dela foi uma honra para mim. Chega metade ali no período junino, 2013, junto com o pessoal da quadrilha Aqualândia, a gente acabou desenvolvendo um grupo chamado Carisma, juntamente com o Anderson também. O Anderson também estava inserido. Outro grupo que durou poucos meses, mas que a gente desenvolveu bastante trabalho. Nós fizemos umas 10 apresentações ainda. Aí a gente se desentendeu profissionalmente, não na parte da amizade, mas profissionalmente a gente se desentendeu, o grupo inteiro. Cada um foi pro lado. E foi aí onde eu entrei no Feras do Forró, que é o grupo de forró que eu permaneço até hoje. E foi o primeiro grupo que eu pude dizer assim, venci um festival de dança. Porque no Estrelas da Dança a gente meio que tinha vencido, mas acabou que o festival foi cancelado por conta de uma confusão causada pelo meu grupo e outro grupo. Aliás, um grupo e outro não, pessoas
tanto do nosso grupo quanto de outros grupos. Acabou que deu uma confusão, o festival foi cancelado, não premiaram, mas nas notas a gente tinha vencido. Só que eu ainda não tinha tido o privilégio, o prazer de pegar em um troféu de primeiro lugar e dizer assim, a gente venceu esse festival. E foi no Férias que surgiu essa oportunidade. Foi lá também que eu pude aprimorar os meus, como é que eu posso falar? Os meus processos coreográficos. Lá eu pude, assim, montei uma coreografia inteira do início ao fim. Peguei essa música, montei do início ao fim, entendeu? Foi lá que eu tive essa oportunidade. Aí o que é que acontece? Foi no Festival do Alto, ainda me lembro. Teve a semifinal, a eliminatória e a final. E na final o Férias venceu a primeira vez. E eu fiquei realizado, porque foi ali meu primeiro título. Meu primeiro título de primeiro lugar. E aí, do Férias, veio o The Best, né? Ficamos com um trabalho paralelo, dançando no Férias e no The Best. Se tornou o Dolls Domination, que foi o primeiro grupo integrado apenas por gays de Barbalha. Ganhamos muitos festivais. Foi o primeiro grupo também que trouxe o estileto, o jazz funk, né? Mesclava ali um pouco do hip hop também, que os meninos tinham as ideias. E, enfim, a gente trabalhou de 2014 até 2017, quando aconteceu outra briga. Éramos 4, né? Eu e mais 3. 2, que era eu e meu amigo, fomos para um lado, e mais 2 para o outro. Até que então, em 2017, 20 de setembro de 2017, surge o The Eclipse, né? Que foi o primeiro grupo que eu posso dizer assim, meu grupo, que eu idealizei. Eu era o diretor, coreógrafo, dançarino, figurinista, tudo, sabe? Tudo mesmo. Além do que veio comigo do Dolls Domination, né? Chamamos mais 3 pessoas e demos início ao grupo. O grupo teve umas 2 ou 3 formações, né? Demos uma pausa em 2021, no início de 2021, e anunciamos nosso retorno no meio de 2022. Embora a gente não esteja trabalhando ainda, mas nossos planos é que agora em 2023 a gente retome, né? E o Férias, continuei os trabalhos e continuo até hoje. Temos essa pausa na pandemia, né? 2020, 2021 não fizemos nenhum trabalho. Ao contrário do Eclipse, que a gente ainda fez algumas coisas, o Férias não fez, mas a gente se reuniu agora para a edição do Mudo de 2022 e, graças a Deus, com muito esforço, tiramos o primeiro lugar novamente. Nós somos o maior campeão desse festival. Se eu não me engano, a gente tem 5 ou 6 títulos, né? Quebramos o recorde. O Silvio falou lá durante o festival, quebramos o recorde. Eu não sei se foi do Ice Keys ou se foi do Cela 4, né? Quebramos o recorde deles, do maior vencedor do festival. E enfim, é isso. Bruno. A questão do influenciador foi meio que como a dança. Eu não escolhi. Quando eu fui ver, eu já estava inserido, né? Em 2018, ali quando eu estava no meu primeiro emprego, eu trabalhei bastante para trocar de celular. Aí comprei o meu primeiro iPhone, né? Que é o celular dos influencers, digamos assim. E comecei a mostrar meu dia a dia, né? Filmar alguns momentos para postar no Instagram, que antes eu não tinha esse costume. Comecei a postar os bastidores dos projetos artísticos, meu dia a dia em casa mesmo, debater sobre alguns assuntos. E até que minhas amigas, as quais eu já era cliente, começaram a me chamar para divulgar os produtos delas, né, no caso. E isso foi crescendo, mais pessoas me procurando. E no ano de 2020 eu meio que fui forçado, todos nós fomos forçados a aprimorar nossos trabalhos digitais, né? Por conta da pandemia. E aí eu pesquisei sobre como melhorar, sobre como atrair mais público, sobre como oferecer um produto, um trabalho de qualidade para as minhas parcerias. E fui aprimorando esse meu lado influenciador. Graças a Deus, consegui muitos trabalhos em 2020, né? Eu fiquei desempregado do meu trabalho na educação, fiquei desempregado no ano de 2020, e o que me salvou foi o trabalho como um influenciador, né? E assim, artista, a maioria, ou grande parte, já tem essa facilidade com câmeras, né? De estar mostrando, de estar filmando. Então isso facilitou bastante de coisa, mas eu costumo dizer que a parte do influenciador foi como a dança, eu não escolhi. Quando eu fui ver, eu já estava inserido automaticamente. Uma coisa foi ligada à outra. Eu gostaria de frisar também a importância assim, das pessoas, né, LGBTQIA+, na cultura, nos projetos.
Onde você vai, grupo de dança, quadrilha, escola de samba, tem um gay ali na cabeça, ou uma lésbica, ou uma transexual, entendeu? É muito importante frisar que nós estamos, que nós temos uma parcela muito forte na arte, não só aqui da nossa região, mas no Brasil todo. Se você pesquisar, né, nós estamos inseridos de uma forma muito expressiva na arte do Brasil e na cultura, principalmente. Eu acho muito válido ressaltar também a forma com que a arte acolhe essas pessoas, né? A gente sabe que nós ainda não ocupamos espaços de poder em uma forma muito abrangente, né? Então eu vejo que a arte consegue suprir essa falta de acolhimento que nós temos em outras áreas, né? Tanto é que nós temos, por isso, aliás, nós temos tanta gente da nossa comunidade inserida na dança, ou na música, no teatro, em diversas formas, na questão da moda também, não é isso? Então eu costumo sempre dizer que a arte especificamente a dança, que é a minha área, ela salva, ela cura, porque muita gente encontra refúgio, né, na arte e na dança. É uma das frases que uma das teclas que eu mais bato para as pessoas que me pedem algum conselho ou coisa do tipo. Eu mesmo, até em questões pessoais, já encontrei abrigo. A gente dança para chorar, ou a gente dança para comemorar, dança para esquecer, para superar, entendeu? Então eu acho que não só na dança, mas todos os tipos, né? Teatro, música, tudo, de alguma forma as pessoas, principalmente os LGBTQIA+, que são quem mais estão inseridos, pelo menos ao meu ver, por isso que elas encontram tanto acolhimento no ramo artístico. Eu, enquanto artista, né, artista da área da dança, pessoa LGBTQIA+, que cresci numa comunidade carente, periférica, mas que é um berço rico de artistas, tanto é que hoje só existem grupos de dança na nossa cidade, no nosso bairro, né? Acredito que começou aqui e está aqui até hoje, apesar de já termos recebido outros grupos de outros bairros, mas estamos aí resistindo, né? Temos grupos que permanecem até hoje com apresentações pontuais, mas assim, mediante a tudo que eu já vivi aqui dentro do bairro Malvinas, eu reafirmo o quanto a dança ela pode transformar vidas, né? Ela transformou minha vida. Eu já presenciei pessoas que relatam a mesma coisa, o quanto ela é importante e necessária, e não só para se trabalhar, mas para se divertir, para se estudar, pesquisar, todas essas questões. E, enfim, existem pessoas com as quais eu já trabalhei que me agradecem por eu ter mostrado esse caminho da dança a elas, porque elas sabem que hoje, elas sabem da importância que a dança tem. Hoje elas conseguem ter essa visão. Então eu, enquanto artista da dança, reafirmo isso, a importância para todos. Nas artes mesmo, no mundo artístico, eu me conheci com os grupos de dança. Esses grupos de dança a gente chegou até a levar para a TV. A gente chegamos até na Barbalha, até mais de 30 grupos de dança com festivais, e isso realmente movimentou muito a comunidade, que nós levamos isso para todos os bairros da Barbalha e as cidades também do Cariri. E foi um projeto que a gente levou para o programa de Marley Duarte, onde a gente fez Dançando na TV, com a premiação agitada pelos comerciantes da Barbalha e tudo. E foi um movimento que realmente, nas festas de comunidade, era o dia que dava o maior público, era o dia dos festivais de dança que a gente fazia. E assim, isso eu vi em uma revista e tudo, e a gente disse, não, vamos fazer um festival de dança, vamos fazer os grupos de dança. E quando a gente começou, foi lá no CSU, que foi o primeiro festival de dança, onde Sarita, junto com vocês, organizava o grupo de dança, que hoje eu não lembro, o nome do grupo de dança, o Free Dance, e era um grupo que era muito profissional, e foi no CSU, quando eu coordenava o esporte do CSU, e coordenava essa parte que a gente realizou o primeiro festival, no antigo CSU de Barbalha. Primeiro a gente começou só dança, e depois eu criei na Barbalha o projeto Ruas de Lazer e Esporte para Todos. Essas Ruas do Lazer era esporte, era corrida, era jogos de salão, que era dominó, dama, confragação, e encerrava à noite, isso era durante o dia inteiro, em várias comunidades da Barbalha, encerrava à noite com o festival de dança. Isso é uma influência muito grande, né? Porque assim, os grupos de dança, ele tem gente de todos os tipos que a gente tem que respeitar e tudo, e fortaleceu muito. E quem realmente ficava assim, atrás da parede, então se manifestava, se identificava, e realmente foi com que a gente crescesse esse mundo na Barbalha, que realmente quando a gente fez os grupos de dança, ninguém discriminava ninguém, mas realmente
a pessoa por si própria se identificava com o que era. Sofremos preconceito, sim. A gente sofreu preconceito do homem dançar com a mulher, a gente sofreu com preconceito de você botar, vamos dizer assim, um homossexual para se apresentar, que não deveria ser assim. A gente sofreu preconceito para as meninas usar saia curtinha. Enfim, a gente sofria preconceito em todos os lados, mas quando a gente mostrou que era uma coisa que fazia o bem da comunidade, fazia o bem do ser que estava ali participando, a gente venceu as comunidades que tinham aquele preconceito. Eu acho que nos meus espaços de trabalho eu nunca tive essas barreiras, porque eu me dou respeito e acho que todos nós deveremos buscar a liberdade, o respeito e conquistar o nosso local. E assim, sabe que hoje a gente vê a nova geração que está chegando, mas a nova geração não tem que ter medo de ocupar o seu espaço, não tem que ter medo de ocupar a sua cadeira, na sua capacidade, na sua profissão, em qualquer lugar que você esteja. Essa nova geração tem que realmente levantar a cabeça, enfrentar, que temos os preconceitos, mas o que vence o preconceito é a sua coragem, é a sua falta de timidez. E você ir para cima e vencer esse espaço que não tem realmente quem nos pare quando a gente está na nossa razão. Bom, eu comecei no Maracatu, em Fortaleza, na Duque de Caxias, na Avenida Duque de Caxias. Porque era assim, a gente ia e voltava. A gente ia e voltava, né? Ia, por exemplo, lá do Botar era para quebrar. E quando eu vim morar em Juazeiro, e lá para cá, eu vim morar em Barbalha. Minha mãe sempre apoiou, nunca foi contra. Que dissesse que eu era do babado. Ela, não é ele, não tem nada a ver. Mas ela também não aceitava gay. E eu ia mesmo, botava mesmo, era para arrasar. Sempre eu gostei de espalhar fato. Trazia um maquiador do Crato para fazer minha boca do jeito de Carlos Miranda. Sabe, sempre caprichou nisso aí. Eu tô com 3 álbuns que tá lá em Arnaldo. Lá ele tem uma loja, né, pra lá. Eu acho que tá na loja, qualquer hora eu vou sair lá. É assim mesmo. Jackson, e como você acha que sua força, sua arte contribuiu para a cultura da cidade e para abrir portas para os outros LGBTs? É porque na época a coisa era muito complicada. A Maria, que dissesse com fulano é gay, era um cabaré tão grande na cidade. O povo não aceitava não, era um preconceito danado. Hoje, você vai numa esquina, tem 4, 5. Mas comigo não, sempre teve isso. Só teve esse babado confinado Zé de Negra, que ele veio botar boneco comigo, eu meti o pau nele. Eu não levava desaforo para casa não. Jackson, vendo você que é uma pessoa já com uma trajetória, você acha que mudou muito daquela época pra cá, que hoje o pessoal LGBT tem mais oportunidades, tem mais chances? Como é que você vê isso? Olha, desde que eu fui convidado para participar do Curisque Dadá, mudou muita coisa, a história. Porque naquele tempo, Ave Maria, para uma pessoa participar de um filme, Dira Paz e Chico Dias se tornaram assim como fosse uma pessoa da família, lá na Cachoeira de Missão Velha. Veio um guindaste para me botar na pedra mais alta, porque era muito alta, lá na Cachoeira de Missão Velha. Rapaz, quando eu fui desfilar na Barba Samba, eu já tinha 27 anos. Aí era Elisa, era esse pessoal, eu sempre fui amigo dela, né? Me dava o maior apoio, guardava as fantasias lá, os meninos do Crato vinham, ela dava aquela casa para botar as coisas, aquela casa que a menina dela mora hoje. Era só para guardar a fantasia e as coisas. Era gente boa, agora. Porque hoje as coisas estão tão difíceis, cara, tudo que você for fazer, os caras perguntam logo, vai ter quanto? Vai ter cachê, porque é cachê. E eu não ia atrás de cachê, eu queria era me divertir. Eu brinquei muito com o Vitorino no Crato, escola de samba Vitorino, o Vitorino. Aí ele morreu, aí a esposa dele
virou crente. Aí eu não sabia de nada disso. Eu fui lá perguntar, porque lá tinha muito troféu meu, que o povo não me conhecia que eu era daqui, mas deixava o troféu lá. Hoje tu acredita que a mulher jogou tudo no lixo? Com o meu nome ela jogou no lixo. Ela não teve a consideração de dizer assim, ele brincou muito com meu marido, né? Vamos deixar lá na casa de Sávio, lá no Crato, tal e tal e tal. Nem isso ela teve. Aí eu tomei abuso da raça todinha, e nem vi. E lá tem um Jacques, que é Jacques por causa do meu nome. Bom, eu acho o seguinte, tem de assumir, ser o que você é, não esconder, porque isso não leva a nada.